se posicionar e explicar um pouco desse contexto. Quando você puxa o referencial, você tem um contexto fora, né, que ainda é coisa nova, por mais que seja 10 anos, tem maturidade, tem alguns textos. Quando você puxa para o mercado, tem os caras falando sobre isso também. E quando você puxa para o Brasil, até estava falando com o professor Jairo antes, né, você tem alguns professores, o professor Joia publicou recentemente na RAI um texto sobre nuvem também. O professor lá do Rio Grande do Norte, ele publicou uma tese de um aluno que fez, que é o Marcos Medeiros, comparando computação em nuvem e o governo, mas você tem essas coisas muito embrionárias ainda, e muito inicial. E aí eu continuei no meu gap, né? E o professor Eduardo Diniz lá, ele pega a gente e fala, meu, e aí? Né? So what? O que você quer falar com isso? Traga propriedade, você ainda está raso. Vamos lá, Luiz, montar uma revisão sistemática da literatura. Você tem os autores da ciência da informação, que é um pouco de bibliometria ou cientometria, que é o Chadegani, dentre outros autores, também o Alacangas, né? E eles explicam que as bases de dados como Web of Science, Scopus e Google Scholar, eles concentram mais ou menos 80% dos journals ou 80% do conhecimento do assunto sobre isso. Então, foco baseado neles, eu separo essas 3 bases de dados para mapear o assunto. Aí começo a ler os textos, defino as palavras-chave, que é Cloud e Gov, né? Gov para frente e Cloud, e começo a refinar esses textos. Porém, eu sou um acadêmico que está inserido dentro da área de ADI, no Brasil, e fora da área de AIS. Então, eu tenho que trazer a base também da AIS, né? Que está aqui, porque tem textos lá também, e a gente também puxou algumas informações. Então, baseado nesses autores, eu delimitei esses espaços para eu começar a monitorar quais são as bases. Quais são os papers que são publicados sobre nuvem no governo do mundo. Aí vem um monte de lixo e é normal, é um processo muito manual, isso não demorou um mês, foi bastante tempo. E você começa lá com 1000 papers, mas você vê que não faz sentido, vai para 250, refina mais um pouco, e eu cheguei em 72 papers, isso em 2018, refinados, que falavam sobre nuvem e governo. E aí você começa a tentar explicar o que esses caras estão falando sobre isso. Eu precisava ter um frame, eu precisava ter uma base, né, para explicar o que é o tema, o que é esse assunto. Puxo um artigo do MS Quarterly, que é da Jenny Webster, que é muito bom, que ela fala sobre o passado e o futuro e como construir revisões da literatura. Esse texto é muito interessante, eu gosto muito dele. Onde ela fala que para você explicar um tema ou um assunto de pesquisa, você tem esses itens em preto aqui que você precisa mapear, Excel, construir, né? E daí eu, meio inusitado assim, falei, Jenny, eu acho que a gente pode avançar, né? E mapeei os em vermelho, que seria um pouco do que eu fiz a mais, do que eles propõem na literatura de AIS, que é puxar os objetivos dos papers, né? Então a gente puxou todos os objetivos dos papers, a gente puxou todas as lentes teóricas, né? Para tentar ver o que está usando de lente teórica, a gente procurou quais são as referências seminais, que eram as mais citadas, a gente fez um trabalho um pouco mais delimitado, né? Ou seja, precisava ter uma explicação mais profunda para eu definir o meu gap. E uma coisa muito legal que foi pegar todas as sugestões de estudos futuros e classificar isso também. Então, fomos à velha e grande revisão sistemática da literatura. Como profissional de TI, né? Então a gente está em ADI, colocamos tudo isso numa base de dados e construímos um dashboard, né? Com um BI, para explicar o que é a literatura sobre nuvem no governo no mundo. Então é um pouco descritivo, isso eu mandei para os autores mais citados para validar, para dar uma olhada, né? Que é qual é o método que eles utilizam. Isso não entra muito no detalhe porque é descritivo e a gente já cansou de ver isso, né? Mas a gente construiu um painel para explicar em tempo real para onde que está indo, o que está acontecendo sobre esses determinados autores. Algumas ferramentas ajudam a gente a mapear as coisas, né? Então uma das minhas curiosidades era saber no mundo quem está mais trabalhando com esse contexto, e dentro dos artigos eu fui ver quais países que foram mais investigados, como o Survey, como o estudo de caso, e dentre outros. E aqui até faltou no gráfico eu colocar a quantidade de papers, mas você tem um destaque para 2 países, que é bem assustador, a Austrália e o Iêmen, que são os caras que mais falam sobre computação em nuvem no governo. 2 meninos que defenderam teses de doutorado nesse assunto, um professor que fala também sobre isso. Então é só para a gente representar no mapa. Então temos iniciativas do Brasil, americanas, né? É óbvio que isso é uma delimitação muito do que eu fiz, né? A gente pode ter textos em outros países que fugiram das minhas palavras-chave ou dos meus refinamentos. A parte descritiva, que é um pouco chata de saber qual é o cara que mais fala sobre nuvem, né, no mundo,
Então você tem uma briga ali entre o Fateh Mohammed, que é um cara do Iêmen, que escreveu a sua tese, e o Omar Ali, né, que também é um cara que é árabe, mas está na Austrália e tem muitos trabalhos sobre isso. Então na Austrália ele fez várias coisas sobre computação e núcleo governo, olhando esferas municipais, estaduais, depois federais, e foi um desafio muito interessante, e é um jovem pesquisador que tem alguns trabalhos na área, né? As universidades obviamente onde esses caras estão e é onde eles se referenciam, e aí o que é legal é eu me aproximar dessa comunidade, né? Em quais eventos que eles estão indo, o que eles estão fazendo. Então você vê os trabalhos no AMSIS, que é um evento que a gente frequenta muito da nossa área, os caras estão falando sobre o CloudGov lá, tem alguns textos lá, e foi o evento que mais mapeou pequena quantidade de textos, mas eles estavam lá. Um segundo lugar que a gente é muito de achar assim, qual é o nosso periódico que a gente tem que ler, então é o Government, o GIC, Information Quarterly, é um periódico que se fala sobre esse assunto, com poucos textos, mas que tem uma discussão, né? E daí você começa a ver que essa galera, ela está frequentando os mesmos eventos que até então a gente estava mirando ou estava olhando para eles, baseado neste tema ou nesse assunto específico, que é o AMSIS, o do Havaí, e temos também no Pacífico, que são dois trabalhos, provavelmente do Omar Ali, que estava lá do outro lado do mundo. Mas assim, ainda está descritivo, e o que mais você tem, né? A gente foi fazer um outro tipo de análise, que era ver os textos mais referenciados e mais citados. E daí você tem uma divisão interessante, que mesmo sendo papers acadêmicos, a base deles continua sendo alguns relatórios, ou diria assim, coisas de mercado, que é os textos do Wild, que é o livro, né? Que é o texto do Mel Grant, que é assim, clássico, todo mundo fala desses dois, que ajudaram a construir o NST. Então você tem uma grande citação de textos sobre nuvem no governo, baseado em relatórios ainda de mercado. Quando você fala de textos, é os clássicos, né? Que estão no GIC, o som do Jansen, que não está no GIC, que foi um outro texto que ele escreveu sobre isso, mas ainda é muito aprendendo essa coisa dentro da academia. As lentes teóricas, que não foi de assustar, em outros temas você também já vê isso, que é TAM, TAUT, mas começa a aparecer, né, o DOI, que é a teoria de difusão da inovação, e outros modelos aqui, que é o TOI, junto com o DOI, e coisas mais assim, modelo, testa, o padrãozão lá que a gente está vendo. O que me desperta uma coisa é 3 trabalhos com uma teoria mais sociológica, né, que é a teoria institucional, que é o que eu escolho e eu puxo para fazer essa discussão futura, para tentar explicar isso de um nível qualitativo, de uma forma sociológica, no contexto brasileiro. Uma coisa interessante que foi mapeado também nesse levantamento é que os autores eles olham muito as coisas separadas, né? Então ele olha só a nuvem no nível federal, ou só a nuvem no nível municipal, ou alguns países em específico olham no nível estadual. Então nenhum autor, ou poucos, não teve autor que fez uma discussão múltipla, que seria assim, e aí, se a gente juntar o estadual, o municipal e o federal, como que isso aconteceria numa implantação, ou num uso, ou numa aderência da utilização de CloudGov, que foi uma das coisas que a gente escreve no texto. E tem mais, eu acho que não dá para parar por aí. Vamos atrás do Atlas TI, pegamos os 72 textos e classificamos todos os objetivos, né, do paper e todos os gaps, todas as limitações, porque você precisa construir categorias, né, para tentar explicar, para não ficar qualitativo, não quantitativo ou descritivo, e daí que foi uma das coisas interessantes, que é o mapeamento, a classificação ou sistematização do tema sobre nuvem no governo. Então, das últimas publicações, ou das publicações mapeadas, você tem 3 caminhos que o pessoal já circulou, já publicou e já falou muito sobre isso, que é fatores de adoção. Todo mundo, o governo para usar tem que pegar isso, aquilo. Um segundo assunto que é mais falado é que nuvem, né, quais foram os benefícios recebidos, é isso, aquilo. Um terceiro assunto, que foi muito interessante, que cada país vai lá e constrói um modelo e diz que é um modelo interessante e fala para os outros replicar. Então você tem essas 3 categorias, ou esses 3 assuntos de temas dentro de CloudGov que foram os mais feitos a partir dos objetivos, dos dados e da aplicação dos papers que foram publicados nesse tema, nessa revisão. As pistas futuras, que é um pouco do que eu tento trazer, e é uma discussão que quem sabe se não for eu, outros vão responder, é que os países, ou os artigos que investigaram esses países não responderam esses gaps, que é as sugestões,
que é as limitações dos papers, que a gente mapeou um a um, foi classificando, o Atlas TI, depois valida, troca com especialistas, e os países não têm estratégia de adoção de Cloud Computing. O país qualquer, seja Brasil, seja Iêmen, seja Arábia Saudita, ele adota porque é mais barato, ele adota porque é uma pressão governamental, ele não tem um modelo de governança de Cloud Gov, né? Então isso foi um gap que pode ser avançado ou pode ser estudado em outros temas, a gente já viu isso, então eu deixo isso como sugestões futuras. Pressões institucionais, que assim, tem governo que é top-down, mas tem governo que não é top-down, tem governo que é municipal para cima, então não se fala sobre quais são as pressões institucionais que os países, os estados e os municípios sofrem sobre a implantação de Cloud Gov. Então também é um gap. E por último, isso já foi falado não só na área de Cloud, no governo, mas quando você vai falar para Cloud, para empresas e outras áreas, ninguém tem textos com propriedades para explicar risco e segurança. Se tem, é muito pouco, ou muito novo, ainda ou muito recente. Então essas seriam as pistas futuras ou sugestões que a gente deixa. Porém, não basta fazer a classificação, você tem que citar quem falou o quê, né? Então tem um pouco aqui de fatores, você tem os autores que explicam e falam e classificam uns, né? Que é o Ibrahim falando no Iêmen, né? A comparação deles com outros países. Você tem os desafios de uso, que não basta implantar, que é uma subcategoria que está sendo explicada também. E você também fala sobre benefício. Então todo mundo diz que ir para a nuvem é bom, né? Então você tem alguns autores que tentam explicar isso como benefício, como redução de custo, como escalabilidade, dentre outros temas. Os modelos, né, são vários, então você seleciona um, que é o Gil, o Mulher, que é outro autor também, que montou um modelo e deixa à disposição, né, mas trazer esse modelo para o Brasil a gente sabe que não é interessante, a gente vai desenvolver ou vai construir o nosso próprio modelo baseado nas nossas características. Você tem a migração de serviços, então quando você olha para serviços que estão indo na nuvem, seja transparência, seja mídia, seja RP, tem os autores justificando. Tem poucos autores falando sobre riscos, né? Esse aqui é um clássico americano que está no GIC, vale a pena quem for trabalhar com esse tema ler. E você tem os caras de nuvem viajando agora para outros contextos, né? Falando sobre nuvem no voto eletrônico, né? Falando sobre nuvem no contexto de Smart Cities, que é uma coisa que com certeza eu não vou explicar, mas isso deixa para outro autor, né? Ou nuvem na educação, ou no governo brasileiro, no governo fora do Brasil, perdão, que seria outros temas dentro do Cloud Gov. Então, queridos, rapidamente, né, professor? Um pouco dessa explicação, um pouco desse mapeamento, um pouco desses gaps que a gente identificou. E gostaria de agradecer, óbvio, a minha orientadora, que é uma pessoa maravilhosa e está sempre puxando a minha orelha, porque realmente a gente tem que trabalhar um pouco mais para defender o tema. Agradeço a CAPES, porque a gente está num momento difícil de bolsas, né? Então tem que agradecer a escola por esse grande suporte do trabalho sobre computação de